4 e alguma coisa. Vamos que vamos. Nem sei se tá boa essa filmagem. Primeira vez que eu tô fazendo isso pra vocês. Uma aguinha aqui. Hoje a gente tem 3 blocos de 3 km, né? Blocados assim. Então já começar com aquele copo d'água aqui. £16. Fala galera, beleza? Enquanto o café tá terminando de passar aqui, só para transferir para vocês o treino de hoje. Então a gente tem 2 km de aquecimento com 3 blocos depois de 3 km. Então para a gente cumprir aí pelo menos 9 km de parte principal e 1 ou 2 km de desaquecimento aí. Eu vou botar no relógio. Mas é basicamente isso o treino de hoje. A gente coloca uma margem de 4,30, 4,50, que é o que eu tô querendo fazer no Hyrox, né? Deixar minha corrida aí nessa margem de 4,30. 4,50 eu acho até muito, mas só para ter uma margem de segurança maior no treino, tentar segurar ali 4,40, 4,30 mesmo. E vamos ver, acompanha aí, vai ser irado o treino. Então o treino já tá aqui no iPad, geralmente eu coloco ele aqui. Cara, faltou minha xícara. Um copão de café, basicão, pãozinho, doce de leite, uma bananinha. O treino ontem também eu já me alimentei bem, né? Fiz um esforço ali com franguinho mesmo, um macarrão, 250 gramas. Então estou reforçado também de carbo, que a intensidade do treino está sendo alta. Ontem mesmo foi um treino bem intenso lá no box, então foi bem pegado mesmo, treino de transição. Não foi forte o treino. Então uma fatia ou 2 de pão, uma bananinha, um cafezinho preto sem açúcar. E já vou conferindo o treino aqui no iPad. Já vai motivando, já vai entrando no clima. E é isso. Bom, galera, já foi aqui, ó, 2 km de aquecimento. 5h30, 6. Agora vamos para o bloco principal. 3 blocos de 3 km. Tentar fechar ali, manter 4,30, 4,40, que é o pace de prova que eu quero fazer no Hyrox do Rio. Entendeu? Vambora, treinão na veia. Fala aí galera, já estamos aí no pós-corrida, preparando o vinho. Foram 12 km, quase 13, né? Foi um aquecimento de 2, 3 blocos de 3, né? Cada bloco, né? Intervalo entre os blocos, eu descansava mais ou menos 3 minutinhos,
dava uma caminhadinha ali de 200 metros, a frequência baixava, a gente controlava o limiar e aí a gente voltava. A gente conseguiu manter ali um pace de 4,40, a semana pesou também. Para mim é alto já, 40 km na semana. Estou tentando subir essa quilometragem semanal aos poucos, né? 5, 10% por semana aí. E é isso, bora. Pós-treino, daqui a pouco almocinho, hidratar bem, já hidratei muito ali na orla mesmo, que a corrida foi lá, não deu para gravar a corrida para vocês. Mas hidratei bem lá na orla, água de coco, água mesmo, né? Assim que acabou e durante a corrida eu tinha garrafinha e ia tomando água. E é isso, daqui a pouco eu venho sentar com calma para mostrar os dados e a gente conversar sobre esse treino aí, controlando bem o limiar, foi top, show de bola. Fala galera, beleza? Tudo bem? Vamos destrinchar agora como é que foi esse nosso treino de sábado, né, de hoje. E aí vocês vão acabar entendendo como é que eu analiso meu treino, como é que eu faço toda a análise dos blocos ou do treino como um todo, como é que é o meu olhar, né, o meu ponto de vista para esse treino. Primeira coisa, o treino eram 2 km de aquecimento, como eu falei até no vídeo, né? 3 blocos de 3. O que é que eu quero para esse primeiro momento? Eu quero que eu mantenha uma consistência, eu quero manter a consistência entre os blocos. Então eu já analiso aqui no bloco 1 como é que foi minha consistência, 4,42, né, por quilômetro. No bloco 2, 4,48 e no bloco 3, 4,51. Então uma diferença pequena entre o primeiro e o terceiro bloco, né, causada pela fadiga acumulada dos dois primeiros até o último. Então não teve uma diferença tão grande. Não teve um negativo split, mas para esse tipo de treino não tem problema. E aí eu analiso também o custo que eu paguei para manter os blocos nessa consistência. Então eu tenho aqui nos primeiros 2 quilômetros como é que foi a média da frequência cardíaca, nos primeiros 3, né? No bloco do meio e no último bloco. Então eu mantive uma média ali de frequência entre 161 batimentos a 167, o que me custou ficar sempre mais tempo em zona 2 e 3, que era o objetivo do treino. Então o treino basicamente, essa é uma análise mais global assim que eu faço já quando eu bato o olho nas métricas do meu treino, né? Pô, fiquei em zona 2 e 3, que é o ideal para esse treino, para fazer até mais blocos. A ideia é que você termine esse treino e pense assim, pô, eu conseguiria fazer até mais vezes esse tipo de treino, esses blocos, essas repetições. E foi o que aconteceu. Por quê? Porque é o método que eu estou usando. Um método mais de controle de limiar, de menor acúmulo de acidose, até pelo período que eu estou pensando no Hyrox Rio de Janeiro, talvez São Paulo, e no Full Race, que é uma edição afiliada do Hyrox aqui em Vitória. Então, basicamente isso, o treino foi bacana, gostei da consistência, gostei das zonas de treino, gostei da frequência cardíaca, consigo até performar mais, né, aumentar a frequência e conseguir manter essa resistência sob fadiga, mas não era o objetivo desse treino. Então, olhando para o output, foi bacana os números junto com o nosso treino de hoje. Casou certinho, 1h17, ou seja, no período de intervalo entre os blocos, a gente limpou bem a célula muscular, conseguiu manter o padrão de movimento, conseguiu manter o padrão de pace, zona específica, e isso é o que me deixa mais feliz, estamos no caminho certo, beleza? Até o próximo.